Seja bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal. Gente, e qual é a ideia de hoje? Eu resolvi fazer um vaso, um artesanato aqui usando gesso. É uma coisa que ficou bem simples, eu quero fazer aqui, compartilhar com vocês. Espero que você se inspire, queira fazer aí também na sua casa, para colocar no seu cantinho, colocar na sua casa e deixar ela bem bonitona também. É um passo a passo simples, mas que eu tenho certeza que vai ficar muito lindo. Eu vou usar gesso. Sempre gosto de estar usando gesso aqui nas peças, é um material que é bem baratinho e é bem simples de trabalhar. Também vou usar bexigas que sobraram do aniversário da Elisa, ó. Tudo bem simples e massinha de EVA, tá? Então bora começar, tenho certeza que você vai amar o resultado. Como eu mostrei no início do vídeo, eu fiz uma misturinha de gesso e coloquei dentro dessa bexiga. Fui mexendo e deixei ela secar. Algumas horas depois o gesso tá aqui, ó, já tá bem mais firme. O gesso provavelmente não tá totalmente seco, mas já dá pra tirar a bexiga. Nesse momento você corta ali com calma, porque como eu falei, o gesso não tá seco. Então pode acontecer de quando você cortar a bexiga estourar e quebrar o gesso. Mas aí se acontecer, gente, respira fundo, calma, tenta de novo. Não é sempre que dá certo. E isso também vai variar da quantidade de gesso que você colocar. Se você colocar pouquinho gesso dentro da bexiga, vai ficar uma camada mais fininha e aí com certeza ela vai quebrar com mais facilidade. Uma dica importante, o ponto do gesso faz toda a diferença. Ele não pode ficar nem muito ralo, nem muito grosso. A textura ideal é parecido com uma vitamina, bem cremosinho. Depois de colocar o gesso dentro da bexiga, começa a movimentar ali devagarzinho, vira para um lado, vira para o outro, para cima, para baixo. Aos poucos, você vai sentir que o gesso vai começando a encorpar. Vai começar a ficar pesada por igual, não só do lado que você virar. E quando você perceber que o gesso está começando a endurecer, aí você vai tentando espalhar mais para a parte que vai ficar para cima. Por quê? Quando você colocar, apoiar a bexiga na mesa, no balcão, o gesso tende a descer e o fundo acaba ficando mais grosso. E aí, enquanto ela ainda estiver molinha, você vai colocar ela ali em cima do balcão e vai segurar levemente, fazendo uma pressão, para poder formar como se fosse um pezinho e ajustar de um jeito que depois ela fique de pé sozinho. Agora vem a parte mais importante. Quando a bexiga começar a aquecer, aí pronto, você não mexe mais nela. O calor significa que o gesso já começou a reagir, a endurecer. Se você mexer, ela vai quebrar na hora. Então é bem simples, posicionou, ajustou, sentiu que começou a esquentar, deixa quietinho até a hora que secar, pelo menos umas horinhas sem tocar nela. Como eu falei, eu deixei ali secar pelo menos umas 12 horas. E aí eu tô aqui mexendo, tirei a bexiga. O gesso ainda não está completamente seco. E isso facilita também para você cortar, para você tirar. Então vocês viram que eu medi ali na parte de cima, onde eu vou fazer a boca aqui do vaso. E eu tô vindo com uma faquinha mesmo, cortando. Esse não é o primeiro vídeo que eu faço fazendo vaso com bexiga aqui no canal. Tem o outro vídeo, e no outro vídeo, se eu não me engano, eu fiz o corte do vaso usando um palito de unha. Por que que eu tô falando isso? Porque às vezes eu reparo que a gente fica muito preso, sabe, em ter a ferramenta certa para poder fazer o projeto. E eu gosto sempre de firmar aqui, falar no canal, sempre tô repetindo. Não deixe de fazer porque você não tem o equipamento, não tem a técnica, não tem a ferramenta certa. Usa a criatividade. Da outra vez eu usei um palito de unha, deu super certo. E agora eu tô usando uma faca. E se também não tivesse uma faca, provavelmente eu estaria usando outra coisa. Com certeza deve ter uma ferramenta adequada para fazer isso, mas, gente, não deixe de fazer. Eu sempre vou estar falando isso aqui no canal. Use a criatividade, faz com que você tem, que no final sempre dá certo. E às vezes também isso pode ser até o diferencial da sua peça, né? Agora eu peguei uma folha de caderno de desenho, uma folha comum, pode ser uma sulfite também, ou uma cartolina. Tô dobrando porque eu vou posicionar essa folha aqui nesse buraco que eu fiz na minha bola de gesso. Esse daqui vai ser o gargalo do vaso. Pronto, já posicionei aqui o meu papel, tá vendo? Peguei, colei com uma fita, não colei na peça, só fiz o coninho, deixei preso para quando eu começar a passar o gesso, não correr o risco de soltar.
Eu vou preparar agora um pouquinho, uma misturinha de gesso e vou vir envolvendo aqui esse pedaço de papel, tanto por dentro quanto por fora. Ali moldando o gargalo e deixando um aspecto da boca um pouquinho mais aberta. Pronto, já modelei o vaso, deixei ele secando e enquanto isso eu quero mostrar uma coisa para vocês. Eu vou usar essa massinha de EVA. Também já usei massinha de EVA aqui no canal. Todo mundo sabe que eu sou completamente apaixonada pela textura e porque é muito fácil de trabalhar, pelo resultado que ela entrega. Então eu amo e fora que é bem baratinho. Eu paguei R$7 nesse pacotinho aqui e dá pra fazer muita coisa. Do jeito que o vaso ficou, eu poderia simplesmente pintar e encerrar por ali, que já ia ficar bem bacana, bem ok. Mas como vocês sabem, eu adoro inventar moda. E aí tive umas ideias aqui na minha cabeça, pensei que o EVA, no momento aqui, seria a coisa mais prática para eu estar usando. Primeiro porque é a única coisa que eu tenho. Poderia também trocar por uma cerâmica fria, por papel machê, por diversas outras coisas, na verdade. Mas como eu já tenho, né, o EVA aqui, eu vou usar ele. Ah, e antes de continuar, se você chegou até aqui no vídeo e ainda não é inscrito no canal, já aproveita e se inscreve. Sério, parece uma coisa simples, mas ajuda muito o canal e faz muita diferença pra mim. E se você estiver gostando do vídeo, compartilha com alguém que ama decoração, DIY e essas transformações artesanais. Porque às vezes você inspira alguém sem imaginar. E claro, deixa o seu comentário aqui embaixo, porque eu amo ler os comentários de vocês. Eu leio tudo, respondo tudo com muito carinho e adoro acompanhar o que vocês estão achando das peças, das ideias, dos vídeos. E aproveita e deixa também o seu like, tá? Pra você é só um clique rapidinho, mas pra mim isso tem uma importância enorme. Ajuda demais o vídeo a chegar a mais pessoas. Agora bora continuar, porque essa peça ainda vai mudar muito. Apliquei a massinha de EVA, usei a cola branca mesmo para dar esses detalhes. Tô passando a cola branca, aumentei também aqui um pouquinho a boca do vaso, deixando com uma aparência daquela de voltinha, sabe? Assim, mais abertinha. Tô gostando do resultado. Vou aplicar agora aqueles raminhos que eu fiz na parte inferior do vaso. Tô fazendo, tô curtindo, mas tô indo com calma. Sabe aquela coisa de, passar, ficar muito
mas eu acho que tá ficando bonito. Ah, eu tô gostando. Tem vezes que a gente se empolga, né? Pega a massinha na mão e quer, nossa, modelar o mundo. Tô indo com calma. Na minha cabeça tá fazendo sentido por enquanto. Colei todos os apliques que eu fiz com EVA, passei cola branca, simples mesmo, depois eu vim com um secador, só para poder modelar. Como é EVA, ele modela, fica quentinho, ajuda a secar e grudar mais rápido. Tô chegando já nos últimos detalhes da peça, antes de começar a pintura. Resolvi dar uma demão de cola branca em toda a peça, assim vai reforçar e vai garantir que meus apliques não vão soltar futuramente. Provavelmente, por eu estar passando essa cola branca na peça, quando eu for pintar, ela vai dar também aquele aspecto bem bonito de craquelê, bem delicado, que vai trazer um charme a mais para essa peça. E é claro que eu não ia parar em uma peça só, então aproveitei e fiz outra também. Eu não gravei o passo a passo completo dela para vocês aqui nesse vídeo, porque ia ficar muito longo, mas vai sair, se já não saiu, um vídeo curtinho daqueles que vocês amam, mostrando como eu fiz ela também no passo a passo, tanto aqui no canal, quanto nas minhas outras redes sociais. E se você ainda não for inscrito nas outras redes sociais, ainda não me segue, dá uma olhadinha, lá também tem muita coisa interessante. Mas voltando aqui, eu achei que ela ficou super a ver com a primeira, formando um conjunto bem diferente, e ao mesmo tempo harmonioso, sabe? Aquela coisa combinandinho sem estar tão combinado. Porque apesar das duas terem desenhos e texturas diferentes, o acabamento conversa entre elas, não é verdade? E outra coisa que eu quis trazer também foi justamente essa mistura do moderno com o clássico, que eu amo na decoração. O vaso maior tem uma pegada mais clássica, mais trabalhada, enquanto esse menor já vem com linhas mais retas, mais modernas, uma pegada mais contemporânea. E eu achei que no final um equilibrou perfeitamente o outro. Agora me conta aqui o que vocês acharam. Se combina, se não tem nada a ver. Eu achei, pra mim fez sentido, eu gostei. E agora eu vou fazer aquela misturinha clássica que vocês já sabem de cor, para poder pintar essa peça. Eu não vou deixar ela branca, se você quiser deixar branca ou quiser pintar de qualquer outra cor do seu agrado, ok. Eu vou misturar aqui um pouquinho da tinta branca, um pigmento preto e o ocre, para dar uma quebrada, deixar um branco mais suave. Eu não gosto desse branco muito neve, acho que não combina muito com as coisas aqui de casa. Vou dar uma misturada, vou dar uma quebrada nesse brancão e vou pintar toda a peça. Olha, a peça já secou, eu já finalizei toda a pintura e como eu tinha falado para vocês, ela ficou com esse aspecto meio craqueladinho, bem delicado, bem fininho. E isso aconteceu justamente por causa da cola branca, lembra? Que eu passei antes da pintura para poder reforçar todos aqueles apliques que eu coloquei na peça. Mas sinceramente eu já esperava que isso ia acontecer e eu achei que super combinou também com o resultado final, porque trouxe ainda mais essa aparência de cerâmica artesanal, aquela coisa mais orgânica, mais natural. E eu acho que conversou muito com o estilo da peça. O que vocês acharam? Então acabou sendo um efeito que não foi totalmente planejado, né, mas que foi necessário, mas que no final eu gostei bastante e eu achei que deixou ela ainda mais interessante.
E agora, ouvindo as vozes da minha cabeça, eu decidi que vou passar dourado nos relevos. É assim, ó. Talvez eu pudesse parar exatamente aqui. Talvez eu esteja correndo o risco de estragar tudo por não saber a hora de parar. Também talvez, né? Mas eu sempre penso que é melhor tentar do que ficar depois olhando para a peça e ficar, nossa, podia ter ficado lindo. Então é isso, vou me jogar, se der certo, ficou incrível, se der errado, a gente pinta tudo de novo e ninguém nunca vai saber. Mas eu tenho uma sensação de que esse dourado vai dar exatamente aquele toque que tá faltando, sabe? Aquela coisa uau! Olha, a tinta já tá quase acabando. E eu tô falando dourado, mas não é um dourado, douradão, é um champanhe, é uma coisa mais suave, mais tranquilinha assim, ó. Mostrei pra vocês, olha, tá acabando, tá no final. É linda essa tinta.